Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre razão. A razão nada mais é do que um número sendo dividido por outro. E nós podemos ler da seguinte maneira: A, que está no numerador, está para B, que está no denominador. E o B tem que ser um número diferente de zero, concordam? Por quê? Não existe divisão por zero. Então, se A aqui for um número qualquer, B pode ser um número qualquer, mas diferente de zero. Nós podemos também entender a razão como a comparação entre duas grandezas. E o que são grandezas? Grandeza é tudo que pode ser medido, contado ou pesado. Então nós temos aqui 50 trintaavos. Isto é uma razão. Por quê? Nós temos um número sendo dividido por outro. Nós lemos da seguinte maneira: 50 está para 30. O que nós precisamos fazer com essa razão? Nós podemos simplificar. Assim fica bem mais fácil. E o que é simplificar? Simplificar é dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Então eu vou escolher o 2. Eu vou dividir o de cima por 2 e o de baixo por 2. 50 dividido por 2 é igual a 25. 30 dividido por 2 é igual a 15. Ainda dá para simplificar por 5. Se eu dividir 25 por 5, nós vamos ter 5. E se eu dividir 15 por 5, nós vamos ter 3. Agora nós chegamos na fração irredutível. O que isso quer dizer? Que 5 está para 3. Se a gente estivesse comparando duas grandezas aqui, eu vou dar um exemplo. Para cada 5 meninos no 7º ano, nós temos 3 meninas. Então, agora, outra coisa que vocês precisam saber é que o numerador, que é o número de cima, ele é chamado de antecedente e o denominador é chamado de consequente. Então, isso é muito importante. O antecedente vai ser sempre aquele valor que aparece primeiro no problema e o consequente vai ser o valor que aparece depois. Então aqui o nosso antecedente é o 5 e o nosso consequente é o 3. Nós temos aqui 240 dividido por 480 e isto é uma razão. O que nós vamos fazer com ela? Simplificar e achar uma fração irredutível para que a gente possa manipular com um número menor. Então, 240 nós podemos dividir por 2 e 480 também. 240 dividido por 2 é igual a 120. 480 dividido por 2 é igual a 240. Veja, ainda dá para simplificar. E quanto maior for o número que você efetuar essa divisão, mais rápido você conclui essa simplificação. Se nós dividirmos por 2 novamente, nós vamos ter 60 e nós vamos ter 120. Ainda dá para dividir por 2, que dá 30 e dá 60. Ainda dá para dividir por 2, que dá 15 e 30. Agora não dá para dividir mais por 2, mas dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 é 5 e 30 dividido por 3 é 10. Ainda dá para simplificar, dá para a gente simplificar por 5. 5 dividido por 5 é 1 e 10 dividido por 5 é igual a 2. Agora sim, chegamos na fração irredutível. Então é bem mais fácil manipular essa fração do que a primeira fração, que é um número bem maior. Então nós temos aqui 1/2. O que nós podemos dizer? Que 1 está para 2. Ou seja, vamos pensar assim: para cada um menino na escola existem 2 meninas. Lembrando que o que vem primeiro é o antecedente e o que vem depois é o consequente. Bom, nós temos outra razão aqui, 54 trintaavos, e eu vou explicar para vocês o que é a razão inversa. É muito simples. Se o exercício pedir a razão inversa dessa fração, o que nós vamos fazer? Apenas inverter o antecedente com o consequente. Então o consequente vai para o numerador e o antecedente vai para o denominador. Basicamente é isso, você inverte, você troca, o número de baixo vai para cima, o de cima vai para baixo. E agora a gente vai simplificar. Bom, esses dois números dão para dividir por 2. 30 dividido por 2 é igual a 15. 54 dividido por 2 é igual a 27. Agora dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. 27 dividido por 3 é igual a 9. E acabou, não dá para simplificar mais. Então a razão inversa é 5 nonos. E nós podemos ler que 5 está para 9. Não se esqueçam que toda fração é uma divisão. Aqui nós temos 5 sendo dividido por 9. Então, se o exercício pedir para vocês transformar em um número decimal, vocês têm que efetuar essa divisão. Bom, vamos a um exemplo prático. Em uma prova com 20 questões,
Caio acertou 12 e errou 8. Qual é a razão do número de acertos comparado com o número de erros? Bom, a primeira coisa que nós vamos identificar é quem é o antecedente na questão. Olha só, qual é a razão do número de acertos? É a primeira coisa que se pede. Então, o número de acertos foi 12. E qual foi o número de erros? 8. Então, essa é a nossa razão. Agora, a gente vai simplificar. Bom, 12 dá para dividir por 2 e 8 também. Lembrando que tem que ser o mesmo número. 12 dividido por 2 é igual a 6. 8 dividido por 2 é igual a 4. Ainda dá para simplificar. Por 2 nós vamos ter 3. E 4 por 2 nós vamos ter 2. Então, a razão do número de acertos é de 3 para 2. O que isso quer dizer? Que para cada 3 questões corretas, Caio errou 2 questões. No segundo, ele pede qual a razão do número de erros, ou seja, agora erros é o antecedente. Então, o número de erros é 8 e o número de acertos é 12. Observe que a gente só inverteu, então aqui nós temos a razão inversa, né? Então, nós podemos simplificar, nós vamos chegar em 2/3. Se a gente simplificar aqui por 2 e por 2, nós vamos ter 4/6. Se a gente simplificar por 2 novamente, nós vamos ter 2/3. É a razão inversa. O que isso quer dizer? Que para cada 2 questões erradas, Caio acertou 3. Terceira pergunta, qual é a razão entre o número de acertos e o número de questões? Bom, quem é o antecedente? É a informação que chegou primeiro. Qual a razão entre o número de acertos? Então, quantas questões o Caio acertou? O Caio acertou 12. 12 é o antecedente. E o que vem depois? O número de questões. O número de questões é 20. Agora nós vamos simplificar essa fração. 12 dividido por 2 é igual a 6. 20 dividido por 2 é igual a 10. Ainda dá para simplificar. 6 dividido por 2 é igual a 3. 10 dividido por 2 é igual a 5. Chegamos na fração irredutível. O que isso quer dizer? Que de cada 5 questões que haviam na prova, Caio acertou 3. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito de razão. Até a próxima, um abraço e tchau, tchau.